A nossa entrevista do dia hoje é para falar sobre eleições com o doutor Fernando Ferreira Lima, cientista político, repercutindo conosco as eleições aqui no estado. Felipe Ferreira Lima, convidamos o senhor, professor, para falar sobre a história, né, dos governos aqui no nosso estado. Desde 1985, o nosso estado é governado por homens e pela primeira vez na história a gente tem a oportunidade de o estado ser governado por uma mulher, professor? Exato, Tia. Nós temos um fato inédito na história de Pernambuco. Teremos a primeira mulher governadora do estado, né? Uma disputa política que a gente está tendo, que nunca antes tivemos em eleições. Desde 85, que é a nossa sexta república, né, brasileira, onde começamos a sair ali naquela data do período ditatorial, nós tivemos governadores democratas, por óbvio, mas homens, né? Começando lá com Roberto Magalhães, em 83, né? Até 86. Depois foi substituído por Gustavo Krause, que fez um mandato ali de substituição, porque era vice-governador eleito, né? O vice de Roberto Magalhães. Eram dois políticos, são dois políticos, na verdade, né? À época, conservadores, mas que tinham um trato com o Estado e com a máquina pública desenvolvimentista. Acreditavam que o Estado teria o potencial de, através de algumas ações políticas voltadas à parte econômica e financeira, se desenvolver. E aí eles tinham muito mais esse perfil de direita, né? A direita que a gente hoje chama de centro-direita, né? E aí depois, em 87, nós tivemos o doutor Miguel Arraes como governador. Miguel Arraes, que já tinha uma história política forte, né, contrária ao regime militar, foi o primeiro governador desta sexta república que representou de fato a esquerda, né, tinha um olhar mais voltado para a questão social, de políticas públicas voltadas à questão social, né, a questão da luz, da energia, chegando ao interior, do chapéu de palha. Foi um governador, à época, voltado muito para essa questão do assistencialismo e de políticas públicas sociais. Era uma visão diferente, que foi continuada com Carlos Wilson, que era vice-governador de Arraes e entrou no mandato tampão ali de 90 a 91, até quando tivemos aquela eleição disputadíssima de Joaquim Francisco, né, com o Jarbas Vasconcelos. E Joaquim venceu a eleição. Joaquim retomou esse perfil de direita, desenvolvimentista, que o Roberto Magalhães e o Krause, enquanto governadores, tiveram naquele início da década de 80. O Joaquim passou aí um mandato inteiro até 95, 1º de janeiro de 95, né, quando foi substituído, agora voltando o Miguel Arraes, né, como governador, também voltado às pautas de esquerda, né, à pauta social. Tivemos, então, uma oscilação do princípio da década de 80 ao fim da década de 90, uma oscilação entre direita e esquerda, quando a direita de Pernambuco se reservava no poder com Miguel Arraes, que representava a esquerda. Depois de Miguel Arraes, a União por Pernambuco, que ficou historicamente marcada, né, pelas alianças que o Jarbas Vasconcelos conseguiu fazer com aquela direita desenvolvimentista que já existia, do Joaquim Francisco, do Roberto Magalhães, do Gustavo Krause, do Sérgio Guerra à época, do Dr. Marco Maciel. Ele conseguiu fazer uma ponte, Jarbas e as lideranças ligadas a ele à época, entre figuras de centro-esquerda com a direita. Aquela União por Pernambuco conseguiu muito resultado eleitoral, né? Tanto é que o governador Jarbas foi reeleito. Ele teve 2 mandatos, que foi ali do princípio de 99 até 2006, quando Mendonça Filho, que era seu vice, entrou como governador. Né? Foi um período de Jarbas também de muito desenvolvimento, de uma política também voltada para a economia, para o desenvolvimento do Estado, mas também voltada para essa questão social, com algumas políticas importantes a nível de assistencialismo,
né, e de fomento de questões sociais, né, ele conseguiu, Jarbas, unir, talvez, se assim a gente pode fazer uma interpretação grosseira, né, os dois tipos de política que se reservavam do começo de 80 até ali o fim de 90, o governo Jarbas conseguiu coligá-los, porque foi um governo que desenvolveu economicamente, como flertava a direita, mas também, ao mesmo tempo, não esqueceu do social. Foi muito importante em algumas políticas sociais também. Mas aí entrou a era Eduardo Campos, né, resgatando a questão do Miguel Arraes, né, e trazendo também, não deixando de trazer uma visão também desenvolvimentista. A gente já respirava no começo da década de 2000, no meio, digamos assim, da década de 2000, uma ideia de uma democracia mais voltada também para a participação popular, para a ideia de que trabalhar o social e fazer o desenvolvimento econômico não são duas opções antagônicas, são, na verdade, complementares. Isso foi muito bem colocado no governo Eduardo Campos, que continuou aquela questão econômica do Jarbas Vasconcelos, que foi forte, mas também que ampliou, digamos assim, né, a questão social para os 4 campos do Estado. Né? Foi muito importante. Ele que teve o João Lira, né, como vice-governador, que assumiu ali também no mandato tampão, tal como foi Mendonça Filho, mas o João Lira, que é o pai da atual candidata a governadora Raquel Lira, né, que assumiu ali em abril de 2014 até 1º de janeiro de 2015, quando o Paulo Câmara, né, que teve 2 mandatos consecutivos, conseguiu chegar ao poder através da influência, né, fortíssima do governo Eduardo Campos, que teve um potencial muito bom em números econômicos e sociais e, obviamente, eleitorais. A política feita por Eduardo foi também de união, eu não diria uma cooptação de aliados, mas talvez uma união capaz de prendê-los ali perto do eduardismo, se assim a gente pode dizer, né, para eleger quem ele quisesse, até porque o Paulo Câmara era um ilustre desconhecido, era um secretário, um servidor público, né, que foi colocado muito pelo aquele sentimento de desenvolvimento e de olhar voltado ao social. Nós temos aí 2 candidatas, Raquel Lira e Marília Arraes. O senhor falou desse equilíbrio de direita e esquerda ao longo, desde a redemocratização, o Estado vem alternando. Uma hora temos um candidato da esquerda, outra hora da direita. Isso. Atualmente, o cenário ainda é assim? Ou Pernambuco hoje é um Estado que tende a eleger políticos que sejam da esquerda? A partir do governo Eduardo, nós tivemos aí, junto com a força que o governo Lula teve aqui, a imagem de Lula teve aqui, uma tendência a elegermos ou apontarmos como vitoriosos políticos ditos como de esquerda, né? E tivemos também algumas figuras de direita do passado que fizeram a travessia, se assim a gente pode dizer, para a esquerda. Né? A esquerda dominou praticamente o Estado desde a época do Eduardo, né? Tanto é que elegeu Paulo Câmara 2 vezes e agora caminha para 2 candidatas, mulheres que vão decidir a eleição, que surgiram do ninho socialista do PSB. Né? Tanto a Raquel Lira como a Marília Arraes iniciaram a vida pública em suas respectivas funções, a Marília enquanto vereadora, a Raquel enquanto secretária, né? Ambas dentro do PSB. Elas são filhas do PSB. Isso é importante que se diga. Né? Embora cada uma delas tenha seguido sua trajetória de maneira distinta. Né? Raquel foi para o PSDB depois de uma saída não muito boa do pai dela do PSB. Né? E a Marília Arraes viveu uma celeuma junto ao PSB aí, de tapas e beijos, né? Muito mais tapas do que beijos, né? Saindo do partido, indo para o PT
Do PT ela foi por Solidariedade e hoje estão as duas aí, as duas ditas do campo da esquerda, a Raquel hoje mais centro-esquerda, diria eu, né? E a Marília no campo da esquerda. Tanto é que o bolsonarismo, apesar de ter tido uma força em Pernambuco que a gente não esperava, ficou para trás, porque não chegou aí no segundo turno. Ficou muito mais preso ao voto ali metropolitano e evangélico, né, do Estado, e não conseguiu sair muito daquilo. Então, nós vamos ter, sim, uma governadora de cunho ou de inclinação, digamos assim, de esquerda ou de centro-esquerda. Mas, no andar que a carruagem está, da política nacional, né, esses conceitos de esquerda e direita, isso no mundo todo também, diga-se de passagem, vão se moldando com o tempo. Né? Não é mais aquele conceito engessado do passado. Então, poderemos dizer que iremos inaugurar com a mulher na governança, né, uma nova fase da política. Observando o comportamento delas daqui para frente é que vamos perceber. Elas vão tomar atitudes ditas como de esquerda ou de direita, ou se vão ficar caminhando no centro democrático. Muito bem. Respondendo aí essas perguntas, tem só uma questão aqui que eu gostaria que o senhor analisasse também, que é qual das duas ganharem, a Raquel ou a Marília? Como deve ser o relacionamento do governo, do suposto governo de Raquel ou de Marília com a Alep, né? Os deputados estaduais? De acordo com o que a gente viu aí dos eleitos, da composição da casa, qual das duas teria uma facilidade maior para lidar com a composição da Alep em um eventual governo? Olha, do ponto de vista do perfil pessoal de cada uma delas, eu vejo que ambas têm o traquejo necessário para fazer essas alianças. Até porque, numa eleição a nível estadual, pesa muito a questão fisiológica. A relação da Alep com o governo do Estado nunca é uma relação de muito atrito. A gente não tem na história, por exemplo, um fato histórico que venha dizer assim, olha, naquele tempo a Alep embargou muitas questões do governo do Estado. Não temos isso. E elas demonstram ter uma habilidade para isso. Agora, do mosaico de alianças delas que estão aí. A Raquel Lira, ela tem, pelo mosaico de alianças que ela fez, de forças políticas que apoiaram, principalmente a partir do final do primeiro turno para agora, para o segundo turno, mostrou que ela teve mais traquejo e competência para conseguir dialogar com vários aspectos políticos, por vários lados da política. Ela tem apoio da direita, ela tem apoio da esquerda, do centro, de partidos de centro-esquerda, políticos de centro-direita. Então, isso mostra que ela vai ter um maior canal de diálogo com a Assembleia, né? A Marília precisou se estear na figura de Lula, se apoiar na figura de Lula, para ela ter um desempenho eleitoral importante. A esperança da campanha de Marília no segundo turno era a imagem do presidente Lula. Então, para isso, ela precisou inclinar completamente à esquerda. E conseguiu aglutinar algumas forças de direita, sim, lá desde o primeiro turno, mas há uma preponderância, né, de figuras de esquerda no apoio, no arco de apoio da candidatura dela. Isso mostra que ela pode ter alguma dificuldade, sim, com o centro-direita, caso ela seja governadora, no que tange aos apoios na Assembleia. Mas, como ela tem se mostrado uma pessoa de diálogo, formadora de alianças, isso pode ser tirado de letra também. Eu acho que nós temos duas figuras que poderão ter um traquejo muito importante aí, frente aos apoios na Assembleia, caso, né, cheguem ao governo do Estado. Pronto, aí o cientista político, muito obrigado pela sua participação, Fernando Ferreira Lima, analisando as candidaturas de Raquel e Marília para o Estado e como funciona o governo desde a redemocratização. 6h52 agora, caminhando para o guia, mas antes, deixa eu falar que a clínica odontológica do Dr. Francisco está uma maravilha, né? Você quer ficar com um sorriso mais bonito, mais elegante? Visite a nova clínica do Dr. Francisco Júnior, na Praça Duque de Caxias, ao lado do Banco Itaú. Agora nós vamos falar que Pernambuco reforça a segurança para o segundo turno das eleições. Vamos aos detalhes.
Nas eleições 2022 em Pernambuco, serão utilizados o mesmo efetivo e planejamento operacional do primeiro turno. Das 7 horas da manhã desta sexta-feira às 7 horas da manhã da próxima segunda-feira, serão empregados mais de 34 mil postos de trabalho. Desse total, 10.622 estão na capital e região metropolitana do Recife, 14.782 estão no Agreste e Zona da Mata e 9.230 atuam no Sertão. 3 centros integrados de comando e controle estão em funcionamento, cobrindo todas as regiões do estado. Além disso, 4 helicópteros estarão fazendo sobrevoos e apoiando os trabalhos realizados pelas forças em terra. Todas as delegacias de Polícia Civil em 184 municípios, mais Fernando de Noronha, estarão de plantão para atender a população. São 3.264 locais de votação no estado no segundo turno. O secretário de Defesa Social, Humberto Freire, orienta os eleitores para o domingo de votação. Lembrando que armas proibidas naquele raio de 100 metros dos locais de votação, o celular proibido levar para a cabine de votação, pode levar o celular até a sessão de votação, até para se usar o e-título, mas deixando, como foi no primeiro turno, num local quando fosse dirigir a urna eletrônica. E por fim, a lei seca, que aqui em Pernambuco não estamos adotando, não vamos adotar nesse próximo domingo, mas a lei seca com relação à bebida e direção continua valendo, não se pode beber e dirigir, obviamente. E a gente orienta que, se for fazer o uso de bebida alcoólica no domingo, procure votar antes de fazer esse uso, para que possa realmente exercer o seu direito de voto nas plenas condições. Da agência Rádio Sei de Notícias, Helena Galvão. Obrigado, Helena. E aqui, aliás, e no Brasil, missões internacionais monitoram o segundo turno. Yuri Hudson. 7 missões de observação eleitoral internacionais monitoram a realização do segundo turno das eleições no Brasil, que ocorre no próximo domingo. As equipes cumprem agendas em cidades como Brasília e São Paulo. A Organização dos Estados Americanos, a OEA, por exemplo, repete a missão que ocorreu também no primeiro turno. O chefe da missão, Rubem Ramírez, explica como vai funcionar o monitoramento, que será ampliado, inclusive, em pontos do exterior do país. Vamos ter pessoal em Portugal, nos Estados Unidos e também em Paris, na França. Em 15 estados do Brasil e o Distrito Federal. E isto representa para nós um compromisso muito importante com a democracia. Ramírez se reuniu com o presidente da República, Jair Bolsonaro, na última quarta-feira. Nesta quinta, se encontrou com o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, e representantes do PT, de Lula, e do PL, de Bolsonaro. Todas as missões de observação eleitoral que participam do segundo turno foram credenciadas pelo Tribunal Superior Eleitoral em procedimento prévio e participaram da observação no primeiro turno. Elas divulgaram relatórios preliminares em que não apontaram irregularidades e elogiaram a Justiça Eleitoral pela condução do processo no último dia 2 de outubro. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Obrigado, Yuri Hudson, pelas informações. Agora 6h58, vem aí o guia eleitoral, o último guia. Preste atenção nas propostas dos candidatos e depois a gente chega com o Jornal da Manhã. Acabou o Pernambuco no ar. Após o guia tem o Jornal da Manhã para Tabocas e para o pnoar.com.br. Continue ligado conosco, com os trabalhos técnicos de Valdilson Melo e Tony Silva. Forte abraço e se liga aí. Neste momento, desfazemos a rede Pernambuco de rádios. Até o próximo programa. A sua rádio. pnoar.com.br. A programação que faz a